Olá, eu sou a professora Josicleide, do terceiro ano do Colégio Carvalho Kids, e hoje, em Ciências, nós vamos estudar a água, o ar e o solo. Mas para isso é necessário que vocês abram o manual na página 35, meus alunos. Já abriram? Veja o diálogo entre Ita e seu pai. Pai, veja nosso globo terrestre, vamos pintá-lo, agora começando pela água. Legal, mas vocês sabem quais outros elementos além da água compõem o planeta e são essenciais para a vida na Terra? O que será que os meninos responderam? Vamos ver quais são os elementos essenciais para a vida na Terra? Os elementos essenciais para a vida na Terra são a água, o ar e o solo, que fazem parte dos recursos naturais do planeta Terra. Esses recursos, juntamente com os seres vivos, formam o sistema terrestre. Conheça-os melhor a seguir. O elemento água. Para que os meninos entendessem a quantidade de água que nós temos no planeta Terra, o pai de Ita decidiu dividir o planeta em 4 partes iguais, onde uma representa a Terra e as 3 restantes representam a água presente no nosso planeta. A maior parte de água do nosso planeta é salgada e está presente principalmente em mares e oceanos, sendo imprópria para o consumo. Como a água é salgada, não é própria para o nosso consumo. A água doce que bebemos e usamos para cozinhar e tomar banho está disponível em quantidade muito menor. Para que vocês observem a quantidade de água doce e a quantidade de água salgada do nosso planeta, a tia Josi propõe que vocês façam uma simples experiência. Vocês vão utilizar 1 litro de água, uma jarra, uma colher de sobremesa e um copo. Vão colocar o litro de água dentro da jarra e retirar da jarra 3 colheres de sobremesa de água e colocar no copo. Vocês vão comparar. A água presente na jarra representa os oceanos e mares, ou seja, a água salgada. E a água presente no copo representa a água doce do nosso planeta. O gráfico ao lado mostra quanto de água doce e de água salgada existe em nosso planeta. Pinte de azul a parte que representa a água salgada e de verde a parte que representa a água doce. Então, vocês vão pintar de azul a parte que representa a água salgada e de verde a água que representa a água doce. Essa pequena parte de água doce é constituída pela água dos rios, lagos, das geleiras, do subsolo e aquela presente no ar. Toda a água existente no planeta forma a hidrosfera. Hidrosfera é uma palavra que vem do grego, hidro significa água, esfera de água. O movimento da água no planeta Terra denomina-se ciclo da água ou ciclo hidrológico. Em seu dia a dia, você utiliza a água em quais situações? A tia Josi, como por exemplo, utiliza a água nas tarefas de casa, como lavar prato, fazer a limpeza da casa, e na higiene pessoal, como escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos. E você? Como utiliza a água em sua casa? A preocupação de Ita é a mesma das pessoas que se interessam por preservar o ambiente. A poluição é muito grave, pois ela contamina as águas e provoca doenças. Já que a água é tão importante, por que os rios estão poluídos? Porque tem pessoas que ainda não se conscientizaram da importância da água dos rios em nossa vida. Pois sem água nós não podemos viver. Campanha de preservação ambiental. Observe a imagem a seguir. Já imaginou um rio sem poluição? Um rio sem poluição nós podíamos nadar, nós podíamos pescar. O que essa imagem representa para você? Em sua opinião, campanhas como essa são importantes? Depois de tantas coisas sobre a água, Ita ficou com muita dúvida. Nós vamos estudar agora o elemento A. Então, para tirar a dúvida de Ita, ele fez a seguinte pergunta. A água nos solos, nos oceanos, nos rios, nos lagos, nos mares e no ar também há água? O pai dele respondeu sim. E por que não podemos ver essa água? O pai de Ita disse
aos meninos que a água presente no ar está na forma de vapor, por isso não podemos vê-la. É a água que evaporou dos rios, lagos, mares e oceanos. E como podemos perceber a existência do ar, se não podemos vê-lo? O que você responderia para Massaro? Eu, como por exemplo, percebo a presença do ar nos movimentos do cabelo, né? Quando o cabelo está se movimentando. Percebo também no interior de uma bexiga, nas movimentações das velas dos barcos. Não é possível ver o ar, mas podemos percebê-lo em diversas situações, como nas folhas de uma árvore balançando, enchimento dos pneus da bicicleta ou no interior de uma bexiga cheia, como vocês podem perceber nas imagens. Outra forma de perceber o ar é quando ele se move de um lugar para outro. Essa movimentação do ar é chamada de vento. Podemos comprová-la observando, por exemplo, um dia de ventania, pois as folhas das árvores balançam com maior intensidade. Às vezes acontece até dos troncos serem extraídos, né? As raízes serem extraídas do solo. Depende muito da ventania. Os cabelos se movimentam com maior intensidade. Você consegue dar outros exemplos que comprovam a existência do ar? Quais? Massaro, o ar é essencial a todos os seres vivos. Ita falou. Massaro, sim, o ar é necessário para a respiração. Massaro tem razão. Não há como os seres vivos existirem sem respirar. Então, nós não podemos existir sem respirar. Nós não teríamos vida nesse planeta se não fosse o ar. Por isso, ele é um elemento essencial para a vida no planeta Terra. A camada de ar que envolve o planeta Terra é chamada de atmosfera. O ar é composto por diferentes elementos, entre eles o oxigênio, o nitrogênio e o gás carbônico, e o vapor da água. O oxigênio nos ajuda na respiração, né? No processo de respiração. O gás carbônico ajuda as plantas a produzir seu próprio alimento no processo de fotossíntese, pois ele transforma a energia solar em energia química. O elemento solo. O globo terrestre de Massaro e Ita estava quase pronto. Faltava apenas terminar de pintar a superfície da Terra, que é onde pisamos, construímos nossas casas e cultivamos nossos alimentos. Ele é chamado de solo. Além desses exemplos de uso do solo, você consegue citar outros? Se vocês conseguem, vocês vão escrever, citar no manual do aluno. O solo e todo o material sólido da costa terrestre, como as rochas, formam a litosfera. Massaro, sabemos que toda a água existente no planeta ou é doce ou é salgada. Será que o solo também tem diferenças? Tem sim, estudamos isso na aula passada. Solo arenoso. Seu principal componente, areia. Esse tipo de solo facilita e deixa a água e o ar passarem com facilidade. É pobre para a vegetação, poucas plantas sobrevivem nele. Palmeiras e os cactos, por exemplo. Solo argiloso. Seu principal componente é a argila. Consegue reter a água e depois das chuvas fica repleto de poças de águas de barro. Ao secar, racha com facilidade, o que quebra as raízes das plantas, matando-as. Esse tipo de solo não é melhor para a agricultura, apesar de alguns tipos de plantas, como o café, poderem ser cultivados nesse solo. O solo umífero ou terra preta é formado por restos de vegetais e animais. Absorve bem a água sem deixar acumular. Possui nutrientes indispensáveis para sua fertilidade. Esse tipo de solo é o mais usado
nas plantações. É o solo umífero ou terra preta, né? É o que nós usamos nas plantas em casa. Normalmente todas as pessoas usam esse tipo de solo nas suas plantas, pois ele é muito fértil. Solo calcário. Solo que possui muito cálcio. Esse tipo de solo não é adequado para o plantio, justamente porque ele possui uma grande quantidade desse mineral, o cálcio. Solo massapé, formado por grãos de areia e argila. Bom para o plantio de cana-de-açúcar. Podemos observar esse solo quando viajamos, né? Que tem vários plantios de cana-de-açúcar nas estradas. Solo de terra roxa. Bom para a plantação de café. Tem a cor vermelha. Questões das páginas 45 e 49. E então, algum destes tipos de solo pode ser encontrado no entorno de sua escola? Qual ou quais? Vocês vão lembrar se no entorno da escola há algum tipo de solo desses que a tia Josi acabou de falar, de estudar com vocês. Veja como fica o solo do sítio do avô de Urbano depois da chuva. O solo fica com poças de água, observem. Retém a água da chuva. Que tipo de solo é esse? Respondam no manual de vocês. Hora de exercitar. Manual do aluno, páginas 35 a 49. Atividade xerografada no sistema ActiveSoft. Tchau. Beijos, saudades. Até a próxima aula. Tchau.